Quarta dica, pessoal, quarta dica infalível para resolver uma anomalia é o que? Adotar contramedidas de longo prazo, né? Então, agora que você já validou a hipótese, o que é uma contramedida de longo prazo? É tudo aquilo que vai ser efetivamente colocado no chão da fábrica por um tempo indeterminado, né? Para sempre. O que é uma medida de curto prazo é aquela que você faz justamente naquele momento que você quer testar a hipótese, porque pode ser que você teste a hipótese e dê certo, aí você leva para o longo prazo, ou pode ser que você teste a hipótese de curto prazo e não dê resultado. Então, quando ela dá resultado, então nós vamos levar ela de longo prazo. Você adota uma medida de solução para longo prazo, ou seja, para sempre. E para que isso seja necessário e efetivo, é necessário que ações para mitigar e eliminar a causa fundamental sejam realmente implementadas aí, né? A partir daí de um plano de ação. E a velocidade de implementação das ações sejam rápidas. Então, sobre o plano de ação, tem que ter um follow-up, um acompanhamento frequente, porque perceba que dentro das 3 dicas anteriores, você leva tempo descrevendo o problema, detalhando a descrição do problema, levantando e descrevendo hipótese, testando a hipótese. Então, tudo isso que envolve muitas pessoas, algumas vezes, demora um certo tempo. Mas quando você tem a certeza que aquela hipótese foi validada, você precisa, a partir da quarta dica, implementar rapidamente, com velocidade. Porque agora você precisa realmente adotar a solução rápida para que o problema seja totalmente eliminado ou mitigado ao mínimo tolerável. Atenção com o sistema de medição. Pessoal, quando nós vamos realmente adotar aí as soluções de longo prazo, é importante que a gente fique atento em relação ao sistema de medição, mais especificamente quanto ao RR, que a gente chama de repetibilidade e reprodutibilidade. Não vamos entrar em detalhes, porque isso aqui é um pouco mais específico, mas se a tua anomalia envolve uma característica dimensional, por exemplo, é importante que você tenha padrões para que as pessoas possam fazer a medição daquela característica, consequentemente, com um instrumento de medição numa determinada frequência, com uma determinada quantidade de amostras, de uma forma padronizada, para que não haja variação do sistema de medição entre um operador do primeiro, um operador do segundo ou um operador do terceiro turno. Então, atenção com o sistema de medição que mede aquela característica que você acabou de melhorar, para que a ação seja adotada, mas a variabilidade de medição, porque cada um mede de uma forma, seja alta. Então, sempre padronize aí com procedimentos ou aí um plano de controle robusto. E a partir do momento que você implementa as ações, que você adota contramedidas, você começa então a comparar os dados antes e após a mudança, como nós falamos aí na dica anterior, né? E ilustrando, adotar contramedidas significa você aí ter plano de ação robusto e simples com o detalhamento das ações, das poucas ações que vão ser implementadas com prazo irresponsável, para que você possa acompanhar. E a segunda é, dentro da adoção de contramedidas, é realmente o sistema de medição, como eu já falei, né? O sistema de medição, pessoal, de uma forma bem simples, ele precisa ser exato e preciso. O que é ser preciso? Ele tem que ter pequena variabilidade, ou seja, perceba que esses tiros eles sempre estão próximos, né? E exato, ele está bem no meio. Então perceba que a nominal aqui, a média do processo, né? A média dessa curva de Gauss aqui, ela está realmente coincidindo com a nominal especificada, ou seja, perceba que os pontos aqui nesse tiro eles são precisos, eles estão juntinhos e eles estão bem no meio do alvo. Isso é ser exato e preciso. Perceba um exato, mas não preciso. Perceba a quantidade de pontos que estão distantes um do outro. Perceba a variabilidade aqui do processo de medição ou da variabilidade dos alvos, mesmo que a média dos pontos esteja exatamente no alvo. Então, ele é exato, ou seja, a média dos pontos está realmente no alvo, só que ele não é preciso, porque existe uma dispersão entre os pontos dentro do alvo.
Perceba esse de baixo, ele é preciso, mas ele não é exato. Ou seja, existe uma proximidade muito grande dos pontos, porém ele está distante do centro. Então, quando ele está distante do centro, nós falamos que ele não é exato, mas ele é preciso. Perceba, a curva de variação, ela tem pouca variabilidade, ela é menos aberta, mas a média da curva em relação à nominal, ao alvo, tem uma distância. E perceba esse último caso que é o mais crítico. Ele não é preciso, existe uma distância grande entre os pontos que mostra uma imprecisão, e se eu verificar a média dessas medidas, desses tiros aqui no caso, ele tem uma diferença em relação ao alvo. Então perceba a curva bem aberta, mostrando que a variação é grande, bem como existe uma diferença entre a média do processo e o valor nominal. Então nós temos que realmente ficar atento com o sistema de medição, tendo procedimentos simples, na qual mostra como as pessoas devem fazer aquele tipo de medição em cada turno, para que eu tenha a máxima precisão possível, ou seja, as pessoas tenham uma diferença pequena entre uma medida e outra, e que as medições sejam exatas, né? Que estejam bem próximo ao alvo. Mais uma dica, pessoal, a exatidão, que significa o quanto a média das medidas está do seu valor verdadeiro, ele é determinado pela calibração dos instrumentos. Já a precisão da medição, ou seja, o quanto as medidas estão próximas ou bem abertas, depende aí da padronização de como os operadores medem. Então, precisão tem a ver com o treinamento e padronização do sistema de medição dos operadores, e a exatidão tem a ver com a calibração dos instrumentos. E ainda dentro da quarta dica, que são os indicadores, né? Então você perceba, como nós já comentamos, o que realmente mostra uma mudança efetiva no processo. Eu tinha uma condição anterior, né? Aqui é um gráfico de time series, aqui é um gráfico de E-chart, um gráfico de valores individuais, uma carta de controle, na qual mostra aqui uma variação antes. Pode ver pela carta de controle essa linha verde, a linha de média, e a linha vermelha em cima e embaixo são os limites de controle, e depois da mudança mostra uma mudança significativa. Perceba pela carta que a linha verde anterior de média era uma bem superior e agora abaixo é outra, bem inferior. Bem como perceba a distância entre os limites de controle no processo antes, que mostrava uma variação grande e agora uma variação muito menor. Então, uma contramedida adotada de longo prazo com frequência, ela vai dar uma condição como essa. Caso o indicador seja quanto menor, melhor. Pode ser que algum tipo de indicador seja quanto maior, melhor.